TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Rosina Diase, no mês de março, está especialíssimo. Eu vou contar histórias, quer dizer, trarei pessoas para contarem histórias de vida real. E não histórias da carochinha, como muitas vezes a gente lê nos livros didáticos. Vou dar até um exemplo. Quando eu era criança, o livro didático que falava sobre a história do Brasil dizia que lá no meio da viagem a caminho das Índias, Cabral sofreu uma grande ventania com a sua frota e aí o vento desviou a frota até o Brasil. E a gente sabe que não foi bem assim, que foi tudo planejado porque Américo Vespúcio já havia descoberto a região da América do Norte e outros navegadores já haviam descoberto que por aqui, por essas bandas, havia terras. Então, não é história da carochinha, eu quero histórias reais. Mas antes, eu quero falar para vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, em Teresópolis, em Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Ah, mas se você não assina Tech Cable, você pode acompanhar pelas redes sociais ou pela internet no site da própria emissora. Você pode acompanhar pelo YouTube, TV Correio da Manhã, pelo Facebook, TV Correio da Manhã, pelo Instagram e pela internet no site da emissora. Bom, o meu programa Rosina Diase vai ao ar aos domingos, 17h30, 5h30 da tarde. E você pode fazer a participação no programa por meio do meu WhatsApp. E eu só esqueci de falar que tem reprise sexta-feira pela manhã, às 10h30. Gente, hoje eu estou falando sobre o dia 8 de março, que aconteceu na quarta-feira. Eu não pude falar na sexta-feira passada, ou melhor, no domingo passado, porque eu tive um problemaço para resolver e não pude gravar um programa para o domingo. Mas está aí hoje. Vamos ver a origem do dia 8 de março. Existem vários eventos que foram acumulando acontecimentos que ocorreram e que chegaram ao ápice no dia 8 de março, mas de 1917. E aí vamos ver um pouquinho desses eventos, para a gente entender como foi que aconteceu, ou o que provocou a decisão da ONU, em 1975, de determinar o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Então, a origem da luta começou muito antes de 1908, que é o primeiro evento registrado. Na verdade, na Europa, com a industrialização da Europa e o início da industrialização nos Estados Unidos, as mulheres largaram a vida no campo e houve um êxodo para o centro das cidades. E todo mundo queria trabalhar nas fábricas e ganhar o seu salário. E, é claro, os proprietários começaram a explorar essa mão de obra porque eles visavam lucro, lucro, lucro em cima de lucro. E as mulheres chegavam a trabalhar entre 14 e 16 horas diárias de trabalho. Então, esse foi um dos motivos, e aí elas começaram a lutar pelos seus direitos trabalhistas, direitos civis, como o voto, direitos políticos, de participar da vida política, e os direitos sociais de não ficar restrita à submissão ao seu marido ou pai. Mas vamos lá, vamos continuar. No final do século XIX, século XIX é 1800, só para você se localizar. Essa luta foi se intensificando e as questões econômicas e de pobreza na Europa foram se acirrando. E começou também digamos assim, a luta
por alguns grupos de querer implantar o comunismo em vários países. O movimento mais conhecido é o dos bolcheviques, que no leste europeu invadiam as pequenas vilas, que eram vilarejos, aldeias, matavam todo mundo como se fossem bárbaros, saqueavam e antes de matar as mulheres e as meninas, eles as violentavam. É uma história terrível, né? Mas foi realidade. Bom, nas indústrias da Europa, já nesse final de 1800 e dos Estados Unidos, as mulheres que trabalhavam essas 14, 16 horas ganhavam menos do que o homem, em média 30 e poucos por cento, 33, 35% a menos. Então, de R$100, elas ganhavam 65. O homem ganhava R$100 e elas 65, para você ter uma ideia, pela mesma carga horária. E o mais agravante, os filhos dessas mulheres eram levados para trabalhar na fábrica no mesmo regime que as mulheres. Elas eram vigiadas, inclusive, dentro dos banheiros e fora da fábrica, além de dentro da fábrica. Era uma situação de escravidão. No ano de 1908, entre 1908 e 1909, o primeiro grande evento registrado foi uma greve das operárias nos Estados Unidos. Elas eram operárias de uma fábrica de tecido para poder produzir roupas. Elas não produziam roupa, produziam o tecido. Em 28 de fevereiro de 1909, ocorreu a primeira celebração, a primeira conferência específica das mulheres. Isso foi em 1909, também nos Estados Unidos. Quando chegou 1910, essa conferência foi realizada na Dinamarca e foi considerada a segunda conferência internacional das mulheres. Só que das mulheres socialistas, para você ver que o socialismo, o comunismo, já havia tomado conta de algumas regiões da Europa, principalmente do leste europeu. Nessa ocasião, a alemã Clara Zetkin, em alemão, eu não sou muito boa em alemão não, mas é Clara Zetkin, que era do Partido Comunista Alemão, ela que propôs a criação do dia dedicado aos direitos da mulher. Então, a primeira proposição, a primeira proposta para o Dia Internacional dos Direitos da Mulher, foi pela alemã comunista Clara Zetkin. E aí eu trouxe a foto da Clara para vocês verem. Tá? Vai aparecer aí na sua telinha, a Clara. Aí ela já era uma senhora. Gente, pensa que na época não tinha os cuidados com a beleza como nós temos hoje, tá? Nem havia essa preocupação. Em 1911, olha, eu vi 908, 909, 910, eu estou agora em 1911. Foi quando ocorreu o incêndio na fábrica de lingerie, que não se falava lingerie, a fábrica era Triangle Shirt Waist Company, em Nova York, que matou 146 mulheres. Só que essas mulheres que trabalhavam na fábrica tinham entre 13 e 23 anos. Era por volta de 600 trabalhadores dentro dessa fábrica, pouquíssimos homens. Homens mortos foram apenas 21 homens e 146 mulheres, que na verdade eram meninas. Por que nessa idade? Porque muitas delas, depois que casavam, deixavam de trabalhar na fábrica e iam cuidar dos seus maridos e da sua família. Então eram meninas de 13 a 23 anos. E a maioria delas, imigrantes, judias e italianas. Ainda tinha esse preconceito, não eram americanas. Aí tem uma foto do que sobrou da fábrica. A noção de fábrica do incêndio, que foi incendiado, não é a noção que nós temos hoje, tá? Nós estamos falando de 1910. Eram galpões onde as pessoas trabalhavam. Não era uma fábrica como a que temos hoje.
No período de 14 a 18, que toda essa convulsão social foi crescendo, foi num crescente. De 14 a 18, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que atingiu e detonou vários países da Europa, entre eles a Alemanha, Rússia e por aí. Nessa Grande Guerra, as mulheres, como os homens foram para o campo de batalha, as mulheres ocuparam os lugares de trabalho que antes eram exclusivos para os homens. Elas foram obrigadas a trabalhar nessas funções, porque alguém tinha que produzir, nem que fosse produzir arma, produzir bomba, trabalhar com pólvora, macacões para o exército. Elas ocuparam todos os cargos. Tudo que você pudesse imaginar, onde tinha homem, entrou mulher para suprir as necessidades da guerra. Não eram as necessidades de sobrevivência da população, mas eram as necessidades da guerra. Quem estuda a Primeira Grande Guerra sabe disso. Os bolcheviques já estavam praticamente com toda a sua revolução comunista armada. Tanto que, aí vem o próximo slide, em 1917, depois da manifestação conhecida como Paz e Pão, que foram mais de 90 mil mulheres russas para a rua, pedir o fim da guerra, o retorno dos seus filhos e dos seus maridos para casa, pedir pão porque os filhos pequenos estavam morrendo de fome, a Revolução Russa destronou o czar, que era o rei russo, se não me engano, o Nicolau III, e essa revolução aconteceu, essa manifestação das 90 mil mulheres aconteceu em 8 de março. Está aí a principal razão da data. Isso foi um marco. Pouco tempo depois, a guerra acabou, isso em 1917. E aí elas foram às ruas, pediram o fim da guerra e ficou conhecido como Paz e Pão. A cor roxa que vocês veem em algumas manifestações no dia 8 de março se justifica porque o roxo expressa justiça, dignidade e a luta com derramamento de sangue. Qual é o derramamento de sangue? Muitas mortes. Teve morte no incêndio, morte na guerra, morte por fome, essa dissolução praticamente das famílias por conta da guerra. Então o roxo simboliza essa luta por justiça e dignidade. Por isso você vê o roxo. E é irônico hoje, 2023, a gente vê que muitas mulheres vão à rua celebrar o 8 de março, não para pedir dignidade ou igualdade no salário, dos seus direitos, que isso tudo é muito justo. Direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, tudo isso é justo, eu não sou contra. Mas vão pedir para terem a liberdade de matar crianças no ventre. Aí eu acho que nós temos que pensar com muito cuidado sobre isso. E aí, antes de terminar, eu quero mostrar para vocês algumas fotos da época daquelas mulheres operárias, as mães operárias, que elas trabalhavam duro no mesmo regime que isso era comum em toda a Europa e Estados Unidos. O Brasil ainda não era tão industrializado, nós ainda tínhamos aqui uma economia rural, principalmente cafeeira, que por isso o Brasil quase faliu em 1929, com a crise do café. Então nós não entramos nesse bolo. A nossa primeira revolução de pedido dos direitos da mulher aconteceu em 1922, com a luta das mulheres pelo direito ao voto, que isso nós também não tínhamos, direito ao voto. Surgiram várias lutas femininas pós 1917, até que em 1975 a ONU decidiu, em celebração ao que aconteceu em 8 de março de 1917, por toda a luta
antes de 1917 e a que veio depois, instituir o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Aí você vai me perguntar, mas por que só falam do incêndio nos Estados Unidos? Gente, em 1975, nós ainda vivíamos a Guerra Fria entre o lado comunista e o lado capitalista representado pelos Estados Unidos. Eu não estou defendendo nenhum nem outro. E aí, como a luta de 8 de março foi uma manifestação das mulheres russas, e com a deposição do czar, que era o rei russo, Nicolau III, o comunismo se institucionalizou no governo da Rússia e criou a União Soviética, que são vários países que passaram a compor a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos e a ONU decidiram fazer uma propaganda para dar a entender que o 8 de março era em homenagem às operárias americanas que morreram no incêndio, não americanas, mas judias, imigrantes e italianas, que morreram no incêndio da fábrica nos Estados Unidos. Então, até a propaganda, ela dá a entender, lembra da história da carochinha, da história que você via nos livros? Dava a entender que tudo isso era por causa dessas mulheres, desse incêndio. Não, quando a gente estuda, a gente tem que estudar a história por completo. A gente não pode estudar só um pedacinho da história. Temos que investigar a fundo para que a gente possa ter conhecimento das coisas e não sair por aí só falando um pedacinho, para não dizer falar metade da história, só um pedacinho da história. Então, o Dia Internacional da Mulher ficou sendo o dia 8 de março. E tem uma falazinha lá na época do presidente da ONU, que é muito engraçada. Ele diz que conceder direitos às mulheres não é uma questão de justiça, é uma questão de progresso. E eu vou deixar aqui essa reflexão entre o que é justiça e o que é progresso, que a gente comenta depois. Fica comigo, eu vou chamar o intervalo e vocês vão conhecer uma mulher fantástica, uma história real e não da carochinha, de uma mulher que faz a diferença na vida de outras mulheres. Vou chamar o intervalo e fique comigo, daqui a pouco eu volto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então,
Vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos para o nosso segundo bloco do Rosina de AZ de hoje, falando sobre o Dia Internacional das Mulheres. E eu tenho aqui comigo uma mulher que tem uma história incrível de vida para contar para nós, para que nós possamos ver que mulheres não precisam ser famosas, estar na mídia, mostrando bunda, peito, nada disso. As mulheres empoderadas são aquelas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E aí eu trouxe Ângela Alcântara para contar a história de vida dela, que é uma história de sucesso e uma história de alguém que chegou ao topo sem se corromper. Ângela, seja muito bem-vinda ao Rosina de AZ de hoje, em homenagem à mulher que você representa. Rosina, obrigada. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. E realmente, a gente não precisa chegar aos excessos para mostrar quem somos nós. Porque nós somos mulheres, mulheres de verdade, mulheres que parem, que vão para a rua trabalhar, que deixam seus filhos até com outros filhos pequenos cuidando. Verdade. Nós somos mulheres de todas as formas. E de todas as cores e jeitos e como lugares. diz a música, é mulher de todos os jeitos, de todas as cores. Então, a minha história, ela começou muito pequena, porque eu fui criada por uma família, meus pais biológicos, eles sempre foram pessoas de classe média alta do Rio de Janeiro. Eu fui moradora e criadora do bairro do Leblon. Então, eu tive a oportunidade de tudo. Mas aos 14 anos, eu resolvi que eu iria trabalhar. E eu disse para o meu pai, pai, eu vou trabalhar, vou fazer uma turma do Mobral. Vou alfabetizar essas pessoas que precisam, esses poucos porteiros, porque eram poucos os prédios que existiam no Leblon. O Leblon não era isso que vocês hoje conhecem. O Leblon tinha muitos terrenos vazios. O Leblon passava lotação pequeno, era um ônibus pequeno. E ônibus elétricos, né? E bonde. E bonde, usei muito bonde para ir para a escola. E o meu pai disse, minha filha, você ganha mais com a mesada que eu lhe dou. Eu disse, não, pai, vou trabalhar. Me inscrevi, fui aceita aos 14 anos, porque naquela época o menor podia trabalhar legalmente. E fui aos 14 anos alfabetizar uma turma do Mobral. E o que eu fiz? O primeiro dia de aula, eu não consigo esquecer. Eu hoje estou com quase 72 anos. E isso, aos 14 anos, eu não esqueço até hoje, quando sentou um senhor do meu lado e eu disse para ele, perguntei o nome dele e ele falou, eu sou seu Joaquim Maranhão, era o nome dele. E eu disse para ele, o senhor sabe escrever o seu nome? Ele disse, não senhora, eu boto meu dedo. Eu disse, mas a partir desse momento o senhor vai aprender a escrever o seu nome. Então, viram? Ela fez e ela ainda faz a diferença na vida das pessoas. E não foi só ensinando, alfabetizando. Tem outras experiências, outros relatos tão ricos quanto esses. Ângela, conta mais um fato desses que você fez a diferença na vida das pessoas. Rosina, vamos falar sobre exatamente o nosso município, um município do qual eu não nasci, mas que hoje eu me sinto petropolitana,
por ter recebido o título de cidadã petropolitana, junto com o padre Fábio de Mello e com o Luciano Huck, aqui no Hotel Quitandinha. Ah, ótimo. Então, eu gostaria de falar sobre, além disso, falar o porquê que eu criei Laços com Petrópolis. Meu Laços com Petrópolis, ele aconteceu no ano de 1988, um ano muito famoso dentro da nossa cidade, que ficou um pouco apagado agora com o 2023. Ficou apagado porque a tragédia de agora foi maior do que a de 88. E eu vim justamente representando o governo federal, vim com o doutor Ulisses Guimarães e saltamos do helicóptero dentro do quartel que tem aqui em Petrópolis. E fomos passear na cidade e foi assim uma coisa assim absurda o que nós vimos. E ele virou para mim, dona Ângela, com aquela voz muito grossa e muito imponente: a senhora vai ficar cuidando de toda a parte financeira do governo federal aqui. Nada vai ser comprado sem a sua autorização. Se compromete comigo? E eu disse, compromisso feito. E resolvi assumir, mas é uma das demandas da minha vida, e fui trabalhar. Primeira coisa, conquistar um espaço para trabalhar. Na época tinha o Germano Valente. Muitos de vocês sabem da importância de Germano Valente dentro desta cidade. Germano Valente criou a escola dos patrulheiros, onde ele recebia verba da Alemanha para manter, e criou a Comac. E eu era da LBA, Legião Brasileira de Assistência, que foi criada pela dona Daci Vargas. Eu era funcionária estatutária dentro da LBA. Não sou assistente social, minha formação é jornalismo, mas eu sou uma insistente social nata, e foi como insistente social que fiz todo um trabalho aqui dentro dessa cidade. Montamos um escritório dentro da Comac e fizemos um protocolo de intenções com uma das entidades que na época, e que eu acredito que continue sendo uma das mais sérias dessa cidade, que é a UCP. A reitora da UCP, a Maria da Glória Rangel, fez um protocolo de intenções. Eu, ela e Álvaro Barcel, que era o pró-reitor comunitário da UCP, assinamos esse protocolo, e todos os dias, juntos, nós íamos à imprensa comunicar, através das rádios, o que havia acontecido dentro da cidade e todo o trabalho que nós havíamos feito. Então havia uma transparência numa época em que ainda não se falava de transparência. Mas é o que eu digo para você, Rosina, quando você vem e assume um compromisso e você tem responsabilidade em cima daquilo, você tem que trabalhar com transparência. Que aí... E era isso que nós fazíamos. A prova é que o comandante da Defesa Civil do Estado, Coronel Silva, toda doação que ele recebia, ele enviava direto para mim, para a Comac, para que eu recebesse essa doação, para que essa doação fosse de fato entregue aos necessitados. Eu chegava às 6h30 da manhã na Comac e já tinha uma fila gigante. E era todo mundo cadastrado e todo mundo de fato Ninguém recebia o que não devia receber. Era tudo muito justo. Eu fiz muitas reuniões dentro de comunidades. E criamos também, dentro de Petrópolis, ali onde é o SESI, fizemos uma operação Aciso. Eu não sei se você sabe o que é uma operação Aciso, hoje chamam de tantos nomes, mas o nome legal é Operação Aciso, aonde você reúne todas as entidades governamentais para ajudar
aqueles que perderam tudo o que tinham. Ou seja, tirar a carteira de identidade, tirar título de eleitor, certidão de nascimento dos filhos, você voltar a ser uma pessoa, um cidadão de direito e de fato. Ângela, só para a gente terminar, porque nosso programa é muito curtinho, é muito pequenininho. Eu sei que você hoje ainda é atuante. Você falou do passado, agora eu quero o seu presente. O meu presente muito recente foi na presidência do Conselho da Mulher, aonde nós tivemos muitas conquistas, porque o Conselho ele existe há 20 anos e na nossa gestão, nós conseguimos o primeiro endereço físico para o Conselho e atendíamos muitas mulheres dentro do nosso Conselho. E temos agora também um projeto do qual, Rosina, você faz parte. Você é diretora do projeto. O projeto chama-se @MulheresMulherando. Entrem no Instagram e procurem se informar sobre esse projeto. Ele tem mais de 180 cursos para a captação de mulheres e para a formação profissional delas, para que elas possam ter uma independência financeira e com uma independência financeira elas deixem de depender da agressividade que elas passam dentro de casa. Isso é muito importante. E também no trabalho, Rosina. Porque o assédio no trabalho... O assédio no trabalho, ele é uma coisa assim que as pessoas ficam estarrecidas quando escutam falar sobre isso. E não é só sexual, não, é psicológico também. É psicológico, é totalmente psicológico. São ameaças, são essas coisas, e essas coisas a gente ainda tem muito o que discutir. Muito. E esse projeto que a Ângela criou, de autoria dela, eu fui convidada, não é de minha autoria, é dela, deixar isso bem claro. Ela, com esses 180 cursos de capacitação de mulheres para o mercado de trabalho ou para a própria independência. A mulher pode se tornar uma MEI, uma microempreendedora individual, porque vai ter condições de gerar o próprio sustento. Isso é o mais importante para que essa mulher não dependa de um agressor, nem de um ambiente de trabalho tóxico que a violente diariamente por abusos psicológicos ou até assédio sexual. Ângela, infelizmente eu vou ter que me despedir de você, mas outras vezes nós vamos falar desse projeto quando ele estiver assim explodindo aqui na cidade. Pois é, Rosina, eu quero dizer para você que nós já estamos com quase 8 milhões de seguidores dentro do nosso Instagram. E vamos aumentar isso, gente. Vamos aumentar. E vamos aumentar e vamos crescer cada vez mais, até porque não é um projeto municipal, é um projeto nacional. Eu estou levando ele dia 21 a Brasília, para que a gente consiga bastante recurso para trabalhar, porque o nosso povo precisa muito de emprego, o nosso povo precisa de moradia, o nosso povo precisa de comida, porque a barriga, ela sofre muito. A fome é uma doença muito grande. Não estou falando que o governo não ofereça isso ou aquilo. Não, aqui a gente não está falando de governo. Estou falando sobre as necessidades do dia a dia que a gente convive dentro das comunidades. É verdade. Obrigada, muito obrigada pelo seu carinho, parabéns. E o seu programa realmente é um sucesso dentro dessa cidade. Todo mundo conhece o Rosina de Ásia. Obrigada, Ângela. Gente, a semana que vem tem outra história de mulheres que fazem a diferença. Até semana que vem e muito obrigada pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.